Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que tem movimentado as cotações e o que a gente pode esperar dos preços daqui para frente. Quem vai ajudar a gente nessa conversa a entender um pouco melhor todo esse cenário é o Felipe Savai, analista de inteligência de mercado e de grãos da Stonex, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Felipe, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigado por me receber, é um prazer estar aqui. Felipe, vamos começar olhando para o mercado internacional. O USDA acabou de divulgar os seus relatórios nesta sexta-feira. O que o USDA trouxe de números para o mercado do milho? Em grande medida, o relatório do USDA foi bem neutro, digamos assim, para o mercado de milho. No dia 30, o USDA já tinha divulgado a área plantada nos Estados Unidos, e essa área planetária foi divulgada no dia 30, foi passada para o relatório de agora, que era uma área maior do que tinha sido divulgado anteriormente em março. Então, com uma área maior de plantio nos Estados Unidos, a produção dos Estados Unidos também veio um pouco maior do que a estimada no mês passado, mas isso já era em grande medida esperado pelo mercado. Então, esse era a produção do mercado, a produção dos Estados Unidos é o que o mercado está mais de olho agora, é o que está mais influenciando as cotações, e isso não teve, então, muitas novidades. A produtividade ficou igual, porque a safra está se desenvolvendo bem por lá, e com esse aumento da área, que a gente já sabia que ia acontecer, a produção para 24-25 dessa safra que está se desenvolvendo agora, ficou um pouco acima. Então, como isso já era esperado, isso teve um impacto neutro. Algumas outras coisas que aconteceram no mercado de milho foi um aumento das exportações dos Estados Unidos em 23 e 24 e um aumento do consumo também nos Estados Unidos do setor de ração. Então, o estoque final do ano 23 e 24 lá nos Estados Unidos ficou um pouco menor, o que é um fator altista, mas eu acredito que isso não vai ser tão levado em consideração pelos investidores, porque apesar do estoque estar menor do que ele vinha antes, ainda é um estoque bastante folgado, ainda mostra a oferta sendo superior à demanda. Então, para os Estados Unidos, a gente teve, digamos, uma confirmação daquilo que a gente já vinha vindo, que era oferta sendo maior que a demanda, tanto aqui no ano 23 e 24, que está se encerrando, quanto no ano 24 e 25, que é a safra que está para começar. Aqui para a América do Sul, a gente teve também uma diminuição da safra da Argentina por conta dos problemas da safrinha, ou da cigarrinha, né? Teve uma praga lá na Argentina. E para o Brasil, a gente não teve nenhuma mudança, na verdade, na estimativa aqui para o Brasil. Então, também para a América do Sul, teve essa diminuição da área da Argentina, mas que era algo já esperado e algo que o mercado também de olho. O foco agora realmente está nos Estados Unidos, então eu diria que esse relatório teve um impacto neutro para baixista, porque confirmou aquilo que o mercado já vinha vindo, que era uma oferta superando a demanda ali nos Estados Unidos, que é realmente o que estão mais de olho agora os investidores. E aí, Felipe, ainda olhando para esse mercado internacional, o que a gente pode esperar daqui para frente? Quais fatores podem mexer com esses preços lá em Chicago, já que a gente vem vendo nas últimas semanas, nos últimos dias, o mercado baixista baixando até dos $4. O que a gente pode esperar daqui para frente lá em Chicago? Beleza, então agora que a gente já tem a área plantada nos Estados Unidos praticamente confirmada, o foco se volta então para a produtividade, o que está diretamente relacionado com o clima. Então, no momento, a gente tem a maior parte das lavouras dos Estados Unidos em boas condições, né? Segundo o último relatório do USDA, 68% das lavouras de milho dos Estados Unidos estão em boas condições, contra uma média histórica de 62%. Então, para a gente ter uma reversão dessa tendência de baixa, teria que acontecer uma piora nas condições climáticas nos Estados Unidos, que piorassem a condição dessas lavouras, né? Acho que, então, o grande fator a ser observado agora é o clima lá nos Estados Unidos. Por enquanto, ele está sendo benéfico para as lavouras, ele está permitindo o bom desenvolvimento, e é isso que tem pressionado as cotações.
Mas, né, com o clima a gente não dá para prever o que vai acontecer daqui a um mês e meio. Então, realmente, o foco total do mercado no momento é no clima dos Estados Unidos e como isso vai impactar a produtividade. E aí, Felipe, trazendo agora essa análise aqui para o Brasil, a gente tem trabalhos de colheita avançando rápidos aqui no país. Como é que isso tem influenciado para os preços do milho aqui no Brasil? Segundo o levantamento aqui da StoneX, 63% já do milho safrinha foi colhido. A gente vai atualizar esse número agora, final da tarde. Mas então, realmente, a colheita está sendo rápida, é uma das colheitas mais adiantadas dos últimos anos, o que acaba sendo um fator baixista para os preços, né, aumento da oferta aqui no Brasil. Mas, por outro lado, a gente tem índices de comercialização muito atrasados em relação à média histórica. A gente também vai atualizar esse dado hoje, mas até sexta-feira da semana passada, só 32% da safrinha de milho tinha sido da safrinha 23-24, né, tinha sido comercializado, o que é um atraso considerável em relação à média histórica, porque o agricultor está vendo que ele está sentindo que o preço não está muito atraente para ele. Ele está tentando segurar a produção dele na fazenda, manter aquele grão estocado, tentando conseguir um preço mais interessante. E esse atraso na comercialização acaba sendo um fator de alta, porque diminui a disponibilidade de grãos ali para os compradores. Então, nós temos essas duas questões aqui no Brasil. Por um lado, a oferta, o avanço da colheita sendo um fator de baixa, mas o atraso da comercialização como um fator de alta. De todo modo, em algum momento, esse agricultor vai ter que comercializar esse grão. E apesar da safra não ter sido maravilhosa, a gente teve alguns problemas sim. Como nossa área de plantio aumentou muito nos últimos anos, vai ser uma oferta robusta. Então, nós temos talvez perspectivas um pouco de baixa aqui no Brasil também, mais para frente no momento em que se o agricultor acabar comercializando essa safra dele. E aí, Felipe, essa concentração de vendas em algum momento pode também trazer essa pressão negativa, mesmo depois que essa colheita já tiver passado? Com certeza, se a gente tiver, né, começa o plantio da soja lá em setembro, outubro, o agricultor começa a ver que ele vai precisar liberar o estoque dele. Então, se ocorrer de uma hora para outra, né, esse aumento da oferta, né, se o agricultor, de modo geral, um grupo de agricultores, pensando macro, né, vender a safra dele em um certo momento, pode ser que tenha um impacto baixista. Lógico que a gente tem que seguir acompanhando o preço em Chicago, o preço nos Estados Unidos, que acaba influenciando aqui. Mas, de modo geral, a gente teve uma safra grande aqui no Brasil. Se não foi a maior das produtividades, mas devido a todo esse aumento de ar que a gente teve nos últimos anos, é uma safra grande. Então, no que ela começar a ser comercializada, pode ter sim um impacto de baixa. E aí, Felipe, olhando para as exportações, que análise a gente pode fazer desse programa de embarques do Brasil até este momento? Esses volumes estão andando bastante lentos até aqui, né? Por enquanto, a gente está vendo um atraso em relação à safra passada, até porque a safra passada foi muito grande, foi safra recorde ano passado, então tinha um volume maior para ser exportado, mas eu acredito que esse atraso tem a ver com isso que eu comentei do atraso na comercialização. Como o agricultor está segurando, está mantendo estocado o grão dele, isso acaba limitando a oferta para as trades e acaba limitando, então, as exportações. Mas, pensando ali, então, no longo prazo, a Stonex estima que nesse ano o Brasil vai exportar cerca de 40 milhões de toneladas de milho, o que é uma retração considerável. O ano passado a gente exportou, né, cerca de... Eu estou falando, ano atual 23-24 contra o ano passado 22-23. No ano atual a gente está estimando 40 milhões de toneladas e ano passado foi 54 milhões. Então é uma diminuição, muito em parte devido a essa diminuição da safra mesmo, né? A safra passada foi recorde, foi muito robusta, então esse ano deve diminuir um pouquinho, não quer dizer que vai ser um volume baixo que a gente vai exportar, só vai ser um pouco menos do que foi no ano anterior.
E Felipe, para a gente encerrar, ainda olhando para essas exportações, como é que você está vendo nesse momento a competitividade do milho brasileiro com relação a outras origens, Estados Unidos, Argentina? O milho brasileiro tem uma boa colocação nesse mercado internacional ou também tem esse problema ali olhando para as exportações? No momento eu diria que os preços de exportação ali, o preço porto, estão bastante similares até em Brasil, Argentina e Estados Unidos. A gente está entrando num período em que no segundo semestre o base aqui no Brasil costuma ser um pouco mais elevado que nos Estados Unidos, a gente perde um pouco de competitividade. Mas acredito que realmente no momento nenhum país está com muita vantagem sobre o outro, não tem algum mercado que você pode dizer que lá está muito mais competitivo, apesar das exportações estarem indo bem lá nos Estados Unidos. Como eu comentei, o USDA acabou de aumentar a estimativa de exportação dos Estados Unidos, porque eles estão conseguindo embarcar um volume interessante, mas eu diria que não é que eles estão um patamar de preço que torna o Brasil pouco competitivo. Está um pouco páreo a páreo ali, essa questão de preço no porto. Felipe, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário do mercado do milho. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Acho que não tenho nenhuma consideração a mais para fazer, não. Só queria agradecer pelo convite e obrigado por ter me chamado aqui. Felipe, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando essas movimentações do mercado do milho. Um abraço, até a próxima. Abraço, obrigado. O Felipe Savai, analista de inteligência de mercado de grãos da Stonex, conversou com a gente para mostrar um pouquinho o que tem influenciado os preços do milho neste momento, tanto no mercado brasileiro quanto no cenário internacional. Felipe primeiro destacando as boas condições de desenvolvimento das lavouras dos Estados Unidos, e isso segue trazendo pressão para os preços lá em Chicago. Recentemente essas cotações perderam até o patamar dos $4, preços muito baixos lá em Chicago que devem continuar pressionados, como o Felipe destacou aqui para a gente, a não ser que aconteça algum grande problema climático que reduza bastante a qualidade das lavouras norte-americanas, mas por enquanto essas expectativas são de pressão para os preços lá na Bolsa de Chicago, a CBOT. Já trazendo essa análise aqui para o Brasil, o Felipe trazendo uma pressão de baixa em função do avanço da colheita da segunda safra aqui no Brasil, uma das colheitas mais rápidas dos últimos anos, como o Felipe destacou aqui para a gente, mas um outro componente entrando nesse cenário, que é o produtor segurando bastante essas vendas. Os números da Stonex mostram que até a última semana apenas 32% dessa segunda safra tinha sido comercializada, e aí com isso ajuda neste momento a dar uma segurada nos preços, não caírem tanto em função da colheita avançando, mas podem trazer pressão de baixa mais à frente, caso haja uma concentração de comercialização em algum momento. Inclusive, o produtor segurando essas vendas também tem impactado nas exportações, que estão avançando bastante lentas até este momento, números bastante inferiores aos do ano passado. Além, claro, de uma safra menor, uma expectativa de safra menor, o produtor segurando as vendas também tem impactado este número de embarques do milho brasileiro ao longo de 2024. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações do milho nas bolsas neste momento, começando pela Bolsa de Chicago, a CBOT. Você vê aí na tela movimentações bastante tímidas para os contratos a partir de setembro. Julho 24 valendo $4, queda de 6,75 pontos. Setembro 24 também vale $4 com alta de 0,50 pontos. Dezembro 24, $4,13 o bushel, elevação de 2,50 pontos, mesma alta do março 25, que vale $4,26 o bushel. Agora a Bolsa Brasileira B3, você vai acompanhar na tela, leves altas nesta sexta-feira para o milho brasileiro. Julho 24, valendo R$ 56,24 a saca, valorização de 0,90%. Setembro 24, sobe 0,71% e é cotada a R$ 57,92 a saca. Novembro 24, vale R$ 61,64 a saca, ganho de 0,64%. E o janeiro 25 vale R$ 65,46 a saca, alta de 0,71%. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.